Gente, acontece amanhã e depois de amanhã o primeiro Fórum Goiano sobre Tabagismo e Estratégias de Enfrentamento, com foco nos dispositivos eletrônicos para fumar. Quem tem mais informações é a gerente de Vigilância Epidemiológica de Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Magna Maria de Carvalho. Magna, tá tudo bem? Tudo bem, Jodevar. Boa tarde. Vamos começar aí com esse cigarro eletrônico, tá dando trabalho, hein? Bastante. Muito, né? Bastante. É uma explosão. A gente tem um programa de controle do tabagismo no Brasil de muito sucesso. Foi um trabalho que conseguiu reduzir a prevalência de fumantes na população em 30 anos de forma extraordinária. Mas o que a gente observa nesses últimos anos é que o cigarro eletrônico tem impedido esse avanço. Então, tem sido realmente uma explosão o uso, principalmente entre os jovens. Mas não só entre jovens, na população como um todo, mas especialmente entre os jovens. Você tem estatísticas dessa situação? Sim, nós fizemos o Vigitel, que é uma pesquisa de fatores de risco, em 2022 em Goiás, e ele mostrou uma prevalência de uso de 4,1%. Mas o que chama atenção é que entre a população de 18 a 24 anos, essa prevalência chega a 16%. E tem outros estudos também do Ministério da Saúde, uma pesquisa PENSE, que mostra que a região centro-oeste é a maior consumidora de cigarro eletrônico do país, sendo Goiás o segundo estado do país em consumo. Então, isso, de fato, é um problema alarmante. É um problema de saúde pública que a gente tem que enfrentar, tem que buscar o fórum, ele está aí para isso, para a gente discutir novas estratégias de enfrentamento, buscar parceiros, né, conversar melhor com a sociedade e alertar os pais para esse problema. Magna, nesse fórum, quem que vai participar? Olha, nós temos participantes de algumas universidades do Brasil, da OPAS, do Ministério da Saúde, do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Temos alguns convidados internacionais da Vital Strategy, até porque esse problema, ele não é um problema só nosso do Estado, só do Brasil, é um problema mundial. Mas o Brasil, como eu falei, ele tem uma história de sucesso, mas o cigarro eletrônico está aí, às vezes, para colocar em xeque tudo que a gente alcançou nessas últimas décadas. Exatamente. E esse fórum, essas estratégias, é claro que você também conhece muito. Qual é o caminho que deveria ser tomado? Olha, a primeira coisa, a gente tem ciência que a gente precisa comunicar melhor com a sociedade. Os pais, preciso a população entender o risco, porque hoje ainda existe um falso conceito que o cigarro eletrônico não faz tão mal quanto o cigarro tradicional. E faz? Sim, ele veio até isso como uma forma de redução de danos. Achava-se que os efeitos dele poderiam ser menos deletérios do que o cigarro, e não é. A gente sabe que os cigarros eletrônicos, embora existam cigarros eletrônicos sem nicotina, essa não é a realidade. A maioria dos cigarros eletrônicos chegam a ter 10 vezes mais nicotina do que um cigarro. Então, muito pior. Então, é muito pior para o pulmão, para o sistema neurológico que está sendo desenvolvido dos adolescentes. Então, ele eu te falo, é uma verdadeira catástrofe para a saúde pública. E eu pergunto para você o seguinte, porque naquele cigarro a gente viu os resultados maléficos um pouco mais tardio. Né? Só que parece que o cigarro eletrônico é o contrário, né? Exatamente. E ele tem o que a gente chama dos flavorizantes, aquilo que são substâncias, né, que às vezes dá um cheiro e um sabor diferente. Ele não dá aquele cheiro do alcatrão que tem no cigarro comum. A pessoa pensa que não faz mal. Ele não tem a combustão, que é a queima, né? É o vapor. As substâncias, não só a nicotina, elas estão ali naquele vapor. Como ele tem um cheiro agradável, as pessoas acham que não faz mal. Então, o primeiro desafio é mostrar para a sociedade o risco do cigarro eletrônico. Ele causa a dependência mais rápida também ou não? Muito mais rápido, porque, como eu falei, os níveis de nicotina, às vezes, numa vaporada, que a gente chama, ele pode corresponder até 10 cigarros. Então, o prejuízo é muito maior. Nós temos, inclusive, foi criado nos Estados Unidos, em 2019, um nome específico para uma doença pulmonar, porque ela atinge rapidamente, destrói o pulmão, relacionada ao uso do cigarro eletrônico, que é EVALI. Isso ainda é novo, a gente ainda conhece pouco sobre isso, mas sabe-se do efeito deletério, ou seja, o pulmão desses jovens, eles vão ser destruídos muito mais rápido do que foram quem fumava cigarro tradicional lá atrás. E um outro desafio, fazer com que os pais reconheçam quando os filhos estão usando cigarro eletrônico, porque ele se mistura muito ao material escolar.
tem formato de um pendrive, tem formato de uma caneta, de uma borracha. Então, ele tem um sabor tutti-frutti, morango e no formato parecido com material escolar. Então, às vezes, os pais demoram para descobrir que o filho está usando. Então, tem que ter a comunicação. Então, tem que ter a comunicação bastante efetiva. Essa é uma. Então, nesse fórum, nós vamos discutir. Tem locais que têm estratégias importantes. O grande desafio para a gente é trabalhar realmente a comunicação com a sociedade. Mostrar que realmente faz mal e alertar os pais e professores do uso que realmente está assustador. Sucesso nesse evento. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Magna. Muitíssimo obrigada, Jodevar.